Imagina você ter tanta empatia que não cabe só ajudar pessoas. Você está aberta a solucionar e apoiar tudo dentro do seu relacionamento, mesmo com seu parceiro no fundo do poço e caindo cada vez mais. Só que essa empatia, ela acaba virando algo muito maior, a ponto de você se entregar para o seu parceiro de um modo que ele começa a usar o seu corpo frio por horas, de uma forma bem bizarra, assistindo vídeos adultos. Essa é a história da Fanny Spencer. E, por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior dessa história eu ainda vou contar aqui para vocês. A história de hoje se inicia na Escócia, em East Kilbride, um lugar que pouco a pouco começou a aparecer casos de violência doméstica ligado ao uso de substâncias. O primeiro e mais chocante foi de uma mulher que estava enterrada há muito tempo pelo companheiro no próprio jardim dele. A gente não vai entrar a fundo nesse caso, mas é para vocês entenderem que tinha ali uma parte britânica masculina aflorando e que isso, infelizmente, chegou no caso que eu vou trazer para vocês hoje, mas de uma forma bem bizarra, com resquícios de crueldade e de depravação, de um modo que talvez eu não consiga detalhar aqui para vocês. A Fanny Phoenix é o nome dela, a tradução a gente vê como Fênix, né? É interessante trazer isso porque ela nasceu em 2003, numa cidadezinha pequena na Escócia, e a família dela sempre trouxe, desde de pequena, não só para ela, mas também para os 4 irmãos, a questão de moral, a questão de ajudar o próximo, de estar aberto, de cuidar um do outro, de ser sempre atencioso e delicado, por não entender ali talvez o que o outro esteja passando. Isso foi na criação da família, um com o outro. Mas a Fênix, posso chamar ela de Fênix, gente, para mim é mais fácil, porque eu tenho dificuldade com o inglês ainda. Ela traz isso para a família como algo que ela já nasceu. Então, meio que a família só potencializa. E ela vai crescendo e sendo vista dessa forma bem-humorada e sempre aberta a ajudar pelos amigos, pelos professores, não só no ensino fundamental ou na parte de educação, mas também na faculdade. Então, tudo que ela vai fazer, as pessoas sabem que além dela estar muito disposta, ela transmite amor e carinho verdadeiro, nada falso, sobre aquilo. Então, ela se dedica realmente muito às outras pessoas, né? Talvez aí a gente já poderia ver como um sinal e que deveria ter sido observado, dela também pensar mais nela, de cuidar de si também. Mas todo mundo vê isso como uma característica muito boa e ela começa então a trabalhar num hotel. Ela serve cafés e delícias lá, né, doces e salgados. Só que até isso ela faz de uma forma tão bem-humorada, atenciosa e aberta que clientes, chefes, funcionários, amigos, todos sempre têm uma imagem muito gostosa dela, e todo mundo faz questão de falar sobre isso. Ela tinha uma conta no TikTok que ela compartilhava, a vida dela, então postava sempre, ela gostava muito de caminhar, né, pelos campos escoceses, então ela mostrava isso, e tomando sorvete, era uma vida simples, mas que ela mostrava muita paz, sabe, com os irmãos ali, com a família, a liberdade de ela estar estudando, trabalhando, ter o seu próprio dinheiro, e ela mostrava isso de uma forma feliz, que trazia uma paz, sabe aquela coisa, garota do campo, mas a garota que também trabalha e que está sempre conectada com a família. Com 21 anos, então, a Fênix acaba conhecendo o Iwan, que tem 27 anos, e ele se apresenta como um típico britânico. Então ele é aquele homem mais discreto, reservado, que não gosta dessa coisa de mostrar as aparências ou de se divulgar, né? Um pouco bem diferente da Fênix, que já é mais livre, que tem, né, essa divulgação toda no TikTok, da vida dela. Só que o que dizem é que o Iwan, ele nem sempre era esse homem todo fechado.
que muitas pessoas veem como uma característica do homem britânico. Educado, sério, que apesar disso era atencioso com ela. No caso dele, tinha as entrelinhas, né, tinha um porquê de tudo isso. Mesmo essas sendo características de um homem britânico, no caso dele, elas estavam maiores, né, exacerbadas dentro do que era um homem britânico. Apesar disso, ele não deixava de ser uma pessoa sociável e até mesmo popular. Ele trabalhava como carteiro, era um trabalho digno, que ele fazia de forma tranquila, e que então vinha ali um equilíbrio de questão financeira entre o casal. Ele também sempre morou lá, com a família, estudou em escolas locais. Nessa parte, pelo menos o que foi se apresentado para ela, não se tinha registro para nenhuma red flag. Já era diferente com os vizinhos do Euan, que sabiam um pouco mais do seu passado ali enquanto ele tinha 14 e 18 anos. Ele escrevia bastante nas redes sociais e mais como depoimentos e pensamentos que ele trazia como verdades barra opiniões. Os vizinhos contavam que o Yuan, do nada que ele estava calmo, ele mudava a expressão e que o olhar dele ali trazia uma outra imagem que eles não conseguiam entender muito bem o que era. Além disso, viam ele com um ego muito inflado, um homem que era meio que obcecado por essa coisa de violência, e chegavam a chamar ele de misógino. O que ele escreveu nas redes sociais foi apagado. Quem conviveu ali com ele e participou dessa era da internet, onde ele não era nada reservado, entende que ele mudou, mas também não esquece todos os tipos de mensagem que ele deixava lá como motivo de aprovação, eu diria. Alguns posts que a gente conseguiu achar prints, que ficaram arquivados e resgatados, diziam coisas do tipo, é matar ou morrer. Ele sempre usava foda no início das frases. Algumas frases ele dizia, fique então todo mundo em paz, porque no fim todo mundo vai morrer. Então sempre tudo era ligado com desviver. Escrevia como se estivesse ali atacando outras pessoas e falando, eu não tenho medo de vocês, e palavrão no início, palavrão no final. Ou então dizia que ia dar um grande chute nos dentes daqueles que estavam ali. Algumas expressões eles diziam que tinha a ver com as pessoas do norte, que eram só expressões, que não se devia ser direcionado para esse lado, mas a gente sabe, a base do que ele escrevia ali era sempre ligado a algo de muito ruim. E ele descrevia um formigamento, um estresse, um descontrole do corpo quando ele ficava agitado. Ele escrevia isso lá e xingava muito, reclamando de como ele perdia o controle quando ele estava com raiva, bravo ou simplesmente agitado. E um dos últimos posts que ele fez foi falando que, assim, tentando que as pessoas que lessem concordassem com ele, que você tem sempre aquela pessoa que você tem vontade de se é que vocês me entendem. Há quem viu tudo isso como um adolescente revoltado, tentando controlar ali as suas emoções, um homem com um instinto viril para fora, que aos poucos ia se reculando de acordo com a mulher que ele arranjasse ou com a família que cuidasse dele. Sim, a gente tem esse problema mundialmente, né, de que o homem, qualquer coisa que seja mais forte, que seja mais grosso, que seja bravo, mas ele é homem, né, são instintos, isso vai ser equilibrado, e aquela coisa de que a mulher tá do lado do homem pode salvar e pode modificar ele. A gente nunca vê isso como o início de desequilíbrio emocional, como erro na criação. Isso é um grande problema. E a mulher a gente sempre elogia por ser aquela mulher que está sempre ali, ajoelhada, cuidando, como era a Fênix. Né? A gente tem que tomar cuidado com esses padrões,
o tempo inteiro, porque os dois são humanos, os dois têm que ter o lado bom e o lado ruim, que precisam ser cuidados, que precisam ser trabalhados. Antes fosse, gente, só essa coisa dele ficar digitando esses absurdos e de que quando ele estava então com a Fênix, isso já não existia mais porque tinha sido apagado, então o resultado de que ele teria mudado e estava envergonhado daquilo que ele divulgava nas redes sociais. Não, a coisa fica um pouco pior, porque se tem registros de que ele transportava substâncias ilegais para conseguir um dinheiro, né? E não era aquele pequeno, ele era visto como o chefe. Então nós estamos falando aqui de um traficante. E não só isso, também se tinha registros de que ele trabalhava com vídeos adultos, atuando. Então sim, ator por, que eu também não posso falar aqui, você já sabe que cai a divulgação, a distribuição do vídeo por algumas palavras, por isso eu só posso falar metade delas, ou algo que faça vocês entender o que significa a palavra. Para o negócio ficar mais embaixo, ele só não fazia esse tipo de conteúdo, tá? Ele era uma estrela desse tipo de conteúdo adulto que ele gravava. Parece que tudo foi apagado e ele virou então um carteiro muito bom, educado, que cruzou ali a vida da Fênix em um encontro de família e ele foi, né, uma boa pessoa, tanto que a família dela aprovou de primeira. Então ele conseguiu encantar ali tanto ela como a família, a ponto deles começarem a morar juntos. Assim, do nada. Ela, no TikTok, divulgava esse namorado como alguém que ela amava muito, que agora, morando, né, um tempo, você vira lá, né, marido e esposa, enfim. Sempre uma rotina feliz, uma rotina tranquila, pacata e com muito amor da parte dela. Só que não era bem assim. Não deu para perceber isso porque as coisas, elas foram sendo feitas de uma forma bem lenta. A primeira mudança dele foi simplesmente o humor. Então ele não estava bem, ele estava triste, e aí a rotina na casa se modificava por causa disso. E como ela tinha aquela parte de estar sempre aberta a dar um abraço, a escutar, a ajudar, né, e ele a transformar a pessoa, isso não era um grande problema. Só que isso foi avançando para coisas do tipo, eu não gostei da roupa que você está usando hoje, não gosto desse seu amigo, não gosto do seu trabalho. E de essas coisas modificarem o humor dele. Então, para ele ficar bem, ela buscava ali um meio termo, uma conversa e auxiliar para que tudo desse certo no relacionamento deles. Então, ela sempre estava pisando em ovos e sempre estava ali aberta e disposta a escutar ele e a modificar as coisas para que ele se sentisse bem. Ela aguentou esse rolê até 2024. Cada rachadura ali que ele criava, ela fechava da forma dela, sem grandes escândalos. Só que ela foi se abrindo com os amigos e os amigos direcionando ela de que aquilo já estava insuportável, porque quanto mais ela resolvia, mais problemas ele criava. E aí ela decidiu pôr um ponto final, então, naquela relação. Só que ele não estava aberto a pôr um ponto final e conversou com ela, então, que a questão era muito mais embaixo, que ele estava assim, porque ele usava substâncias de uma forma repetidamente, né? Aí você já pode entender que a gente está falando aqui de pó e outras também, bebê e tal, e que ele não tinha controle disso. E ao invés dela falar, bom, você tem que se resolver com isso, que é muito para mim, quando ele falou que o problema não era que ele era uma pessoa ruim, com essas coisas que ele tinha desde que ele nasceu e que sim era pela prática do uso de substâncias, ela entendeu que ela poderia ajudar de novo, que ela deveria ficar ali para conseguir tirar ele dessa situação. E ele também, né, deu uma abertura de que ele precisava da ajuda de alguém. E aquele instinto dela, aquela coisa de valor que a família tinha passado para ela e que ela já tinha nascido com isso, aflorou a ponto de querer cuidar dele então
de ficar ali, né, na saúde, na doença, para que ele pudesse se recuperar. Foi uma triste escolha, infelizmente. Começou uma necessidade de controle exagerado da parte dele, insegurança sem fim, instabilidade emocional na fala, nas ações, no dia a dia, e um surto de mudança de humor incomparável por achar o seu trabalho ali monótono. Tudo isso nas costas da Fênix. E ela segurava a vida dela, o trabalho, as questões da rotina. Pela sua compaixão e bondade, ela carregava ele junto com tudo isso. Até que no dia 16 de novembro de 2024, ela foi tranquilamente para o trabalho e ele começou então a mandar mensagens de que estava se sentindo mal, de que estava se sentindo sozinho. E como ela já estava acostumada a fazer, automaticamente ela dizia, né, eu vou acabar aqui e aí a gente vai se ver e vai ficar tudo bem. Então depois do dia exaustivo dela, ela ainda ia para os braços dele, cuidar dele, trazer ali uma rotina nova para que ele se sentisse melhor. Mas ele precisava dela o tempo inteiro, né? Querendo que ela não trabalhasse, que ela não respondesse os amigos, para que sobrasse mais da energia dela, né? O famoso vampiro. Bom, ela chegou em casa, né? Pediu uma comida do tipo lá, dessas de entrega, e eles ali assistiram um filme como um casal normal. Ela mandou mensagem para a mãe, disse que estava jantando lá pelas 10 horas da noite, uma mensagem curta, e ficou por isso mesmo. Só que depois da meia-noite, ruídos estranhos começaram a aparecer e os vizinhos que escutaram. Ao mesmo tempo, esses ruídos eles se encerraram de uma forma até que rápida, então ninguém ficou tão preocupado com isso. E o silêncio aí veio da parte da Fênix, que não respondia mais as mensagens da mãe. Só foi responder no outro dia, falando que tinha bebido um pouco demais e que estava dormindo, então, de uma forma bem curta, bem fria. E o Euan também respondeu, né, falando que a filha dela tinha lá bebido um pouco com ele e que estava descansando. Então, até esse momento, só achavam que ela não tinha respondido e tinha respondido de uma forma mais tranquila, porque ela precisava de um tempo ali para relaxar. Isso aconteceu, então, no dia 16, que era ali sábado à noite. Dia 17, domingo, um silêncio tranquilo para a família e para todo mundo, um dia de descanso. No dia 18, ela não aparece no trabalho. E aí que a família começa a se preocupar. Em todo esse tempo, quando se teve que conversar com ela, em um momento mensagens foram respondidas e em outro momento não se teve mais respostas. O que aconteceu para que a Fênix não fosse no trabalho é que ela já não estava mais viva. A forma que isso aconteceu, não se tem explicação nenhuma da forma do porquê que o Euan fez isso, tá? Ele simplesmente pegou um objeto cortante da cozinha e deu no rosto da Fênix 20 vezes. O que fez ela desviver foi um único furo desse objeto cortante no peito. Mas depois de ele praticamente ter deformado o rosto dela. Não cansado, ele pegou, levou ela até a banheira e tentou desmembrá-la. Só que ele desistiu no meio do caminho. Então, o que foi retirado do corpo inteiro foi a cabeça e um braço esquerdo, que ele colocou como se em cima do braço esquerdo, como se ela ficasse ali observando. Ele passou mais de 11 horas com esse corpo, então, do dia 16 até o dia 18 ao meio-dia, que é quando a polícia chega. Ele próprio ligou, tá, para a polícia, antes da polícia chegar, por a família estar preocupada e chamar a polícia, ele ligou e avisou o que ele tinha feito. E fez questão de falar, sim, ela não está mais viva, eu cheguei até a desmentir, ele simplesmente explicou de uma forma fria e calculista. O que os vizinhos tinham escutado é que, na verdade, ele pulou em cima dela e antes tentou estrangular, que era o que ele dizia nos posts dele praticamente todos os dias na internet. O mais bizarro dessa situação é que, com tudo isso que ele fez, ele ficou esse tempo inteiro com ela,
dessa forma e, além de responder as mensagens para a família, ele usou o celular dela para acessar conteúdos de vídeos adultos. E não foi uma vez, foi, eu acho que de 70 a 170 vezes. Tem lugares que falam que foram 70 vezes, tem lugares que falam que foram 170 vezes, mas todos confirmam que esse acesso durou 11 horas. Foram 11 horas que ele ficou acessando esse tipo de conteúdo com o corpo dela ali, arrastando, mexendo e fazendo o que a gente já pode imaginar que fez, sem a cabeça. A polícia chega então no dia 18, ao meio-dia e 10, no apartamento dele e ele abre tranquilamente para a polícia de forma fria, com toda a situação ali, tá? O corpo dela só tá coberto por um pedaço de pano de prato. A polícia sente o cheiro, vê a situação e ele age tranquilamente, confirmando o que ele fez e até falando, eu acho que a minha vida vai ser isso a partir de agora por uns 25 anos, mais ou menos. Quando perguntado para ele por que ele fez isso, qual foi a causa, se ela tinha feito alguma coisa, não teve explicação. Ele simplesmente fez. O que foi descoberto é que a única movimentação que se teve de sair do lugar foi para pegar mais substâncias, né? Então, foi comprovado o uso de bebidas, substâncias, e esteroides, o que fez com que a defesa pudesse criar algo do tipo que ele estava inconsciente, que ele fez isso sem entender o que ele estava fazendo e que, graças a Deus, ninguém aceitou esse tipo de argumento, né? Só depois de 6 meses lá que aconteceu o julgamento, no dia 17 de julho de 2025, né? Então foi muito recente aí. Ele não se declarou culpado, ele não confirmou nada. Foi tudo ali feito sem que ele desse uma palavra sobre. A defesa, então, resolveu argumentar sobre ele ter tido um apagão, um lapso. Mas, no meio de tudo isso, eles silenciaram, porque as provas, não se tinha como contrariar ou refutar as provas, entendeu? Então, a defesa praticamente silenciou e não teve muito como não concordar que ele fez isso por insegurança, por ciúmes, por inveja. E aí a gente começa até a pensar, né, que ele já tinha uma divulgação na internet de uma vida ferrada, enquanto a Fênix tinha divulgação na internet de uma vida muito feliz, tranquila, boa, de uma menina livre que tinha ali um trabalho que gostava, que tinha uma situação financeira que gostava, bem diferente da dele, onde ele usava substâncias, tinham lá os seus surtos e os seus lapsos. Eu vejo aí, né, como um homem com um ego fora do normal e totalmente desequilibrado emocionalmente. Quando questionado por que depois de tudo ele ainda separou a cabeça e tal, ele diz que é porque ele simplesmente não conseguia conviver muito tempo com um corpo inteiro, sem vida. Ele podia ter pedido ajuda, ele podia ter fugido, mas essa questão dele separar, né, a cabeça e ainda ficar assistindo vídeos porno, né, de conteúdo adulto por 11 horas com o corpo dela lá e arrastando ela e mexendo e tocando e fazendo tudo que ele fez. É inexplicável, não se tem explicação para isso, né? O juiz então julgou ele com prisão perpétua por 23 anos. Esses 23 anos ele não pode pedir a condicional. Acredito que depois ainda possa, o que me assusta muito com um crime tão brutal. E aí o que fica, gente, assim, do meu pensamento sobre isso, é que além do cara não ser feliz com o que ele tinha, invejar o que ela tinha, querer podar e sugar toda a energia dela, o cara ainda achou que podia sugar todo tipo de vida dessa menina. E não bastando isso, ainda ficar com os restos para novamente satisfazer ele. Tudo rodou em torno do que satisfazia ele, independente de ser uma vida ou não. Ele fez tudo aquilo que ele quis para o conforto dele naquele momento. Não importava o que ele tinha que fazer. Se era cortar, se era usar de uma forma carnal, não importava. Isso traz, né,
uma ideia de que até aonde um homem pode pensar que ele deve agir em benefício próprio. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.